Boa noite, povo de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus esteja conosco, esteja contigo onde você estiver, ouvindo aí a palavra de Deus, compartilhando daquilo que o Espírito tem para a igreja nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos conduziu até esse dia, nos conduziu até este momento, para que Ele fale conosco mais uma vez. E a primeira coisa que eu gostaria que fosse ministrado nos nossos corações, que eu pedi ao Senhor, é que Ele ministre dentro do nosso coração quão poderoso Ele é o Cordeiro digno de desatar o selo. Então Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Cristo, Não há ninguém como o nosso Deus. Não há ninguém como o nosso Deus, não há no céu e na terra ninguém como o nosso Deus. Não há. Santo Tu és, Jesus. Ministra em nós o Seu poder nesta noite. Nos faz lembrar do Seu poder nesta noite, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Tu és digno, Senhor, de toda a honra. Tu és digno do nosso louvor, Jesus. Tu és digno da nossa exaltação a Ti. Tu és digno, Deus, de todas as coisas, Pai. Por isso nós Te cultuamos, Jesus. Santo, santo, santo Tu és, Jesus. Aleluia. Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Tu és santo, santo. Por isso os nossos lábios Te adoram, por isso os nossos lábios confessam que só o Senhor é Deus, Jesus. Glória, força e poder, honra, glória, força e poder, honra, glória, força e poder, honra, glória, força e poder. Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável e não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu para sempre.
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Tu és Rei, Senhor. Tu és Senhor nas nossas vidas. Tu és o Cordeiro Santo. Tu és Rei, Senhor. Tu és soberano. Tu és Deus conosco. Tu és Deus presente. Tu és o Deus do ontem, do hoje, do porvir, do eternamente. Tu és o Deus da nossa esperança. Tu és o Senhor da nossa salvação. Tu és o Senhor das nossas expectativas. Tu és o Senhor que domina céu e terra e domina o nosso coração e domina o nosso interior. Então toda honra e toda glória a Ti, Deus. Toda majestade, todo júbilo e todo louvor a Ti, Jesus. Te damos honra, te damos glória. A Ti a honra, a glória para todo, sempre, todos os dias das nossas vidas. A Ti a honra, a glória, o poderio, é tudo Seu, Senhor. A honra, a glória, a força, o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus nas nossas vidas. Ele ainda tem o poder das nossas vidas. Ele ainda tem o poder do nosso porvir. As misericórdias dele ainda se renovam todas as manhãs. Ele não perdeu o controle de nenhuma situação, seja ela boa, ruim, inesperada, confusa. Ele continua sendo o Senhor poderoso nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Você abra comigo, você que pode, abra comigo sua Bíblia no livro de Marcos. Nós vamos ler o livro de Marcos, o capítulo 5. A princípio, nós vamos ler o versículo 22 e 23 de Marcos, capítulo 5. Marcos 5, 22 e 23. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se
aos seus pés. E lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem e impõe suas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Agora, no mesmo capítulo 5, nós vamos lá no versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, então não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, ele questionou: por que está esse alvoroço? Por que estão pranteando? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai, a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia. E adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou: Talita cumi, que significa filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante de todos ficaram assombrados. Então Jesus lhe recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Amém? Marcos conta mais um milagre de Jesus. Marcos escreve aqui mais um milagre de Jesus. E é um milagre muito conhecido por nós, mas às vezes, irmãos, tem algumas coisas que nós já sabemos, mas que é necessário que o Espírito Santo nos lembre. E na própria palavra de Deus diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, por isso que às vezes algumas ministrações elas são repetidas, alguns textos muito conhecidos, algumas coisas as pessoas já falaram diversas vezes de formas diferentes, usando o mesmo texto. Mas se é pra gente trazer ao nosso coração aquilo que nos dá esperança, significa que tem algumas coisas que Jesus fez e faz que ele precisa ficar nos lembrando todo dia. Que ele precisa ficar nos lembrando: mas eu não já te falei isso? E lembra de novo. E passa um pouquinho, a gente está vivendo a mesma situação, uma situação parecida, e Jesus vem para nos lembrar de novo. E voltando a esse texto que nós lemos, quando Marcos conta aqui sobre esse milagre, a situação era a seguinte: Jesus estava rodeado por uma certa multidão. As pessoas estavam rodeando ele depois de ter liberto um endemoniado em Gadareno. E ele, depois que ele atravessou o mar, que ele chegou do outro lado da cidade, em Cafarnaum, Jairo soube que ele estava ali e Jesus estava sendo cercado por várias pessoas. E as pessoas eram os discípulos de João Batista, que estavam querendo discutir com ele coisas sobre jejum. E nisso se reuniram, de repente tinha uma galera lá, aguardando Jesus, questionando Jesus, querendo tirar dúvidas com ele, querendo ser curado também, querendo entender como que ele libertou aquele endemoniado, essas coisas. E Jairo chegou diante dele, apavorado, e disse: Jesus, a minha filha está quase morta. E ali, a Bíblia não fala muito sobre Jairo, só fala que ele era dirigente da sinagoga, então ele era responsável pela administração da sinagoga. A sinagoga era um lugar onde os judeus ficavam ali estudando as escrituras, meditando. Então, um dirigente da sinagoga era aquela pessoa que administrava aquilo ali e mantinha a ordem daquele culto, a ordem litúrgica daquele culto.
Então Jairo era essa pessoa. Então, só pra gente ter uma ideia, que não era qualquer pessoa, era uma pessoa de confiança, era uma pessoa que estava ali no meio de pessoas cultas e influentes, e ele era o chefe da galera que cuidava dessa administração. Só que diante de Jesus, Jesus não estava vendo o Jairo, o chefe da sinagoga, líder da sinagoga, o cara que cuida da administração. Não. Jesus se deparou com o olhar e com a voz de um pai desesperado, dizendo: olha, a minha filha está morrendo, ela está à beira da morte. Então Jesus, diante daquela situação, olhou para Jairo assim, ouvindo ele, e Jairo falando: olha, vamos comigo, porque se você colocar a mão sobre ela ou chegar até ela pode ser curada. Então Jairo chegou ali quebrando vários protocolos, porque ele lidava com pessoas, com estudiosos que ainda não conheciam Jesus, que não reconheciam Cristo como Messias. Eram pessoas que estudavam as Escrituras, mas ainda não declararam Jesus como Salvador. Então ele estava ali, ele quebrou toda essa pressão da sociedade e chegou diante de Jesus como um pai desesperado: olha, minha filha está morrendo. Eu preciso que o senhor faça alguma coisa. Então, assim, ele chegou: olha, você é a minha esperança. Jesus, você é a minha esperança. Nós precisamos ir. Daí, eles seguiram, Jesus tentando acompanhar Jairo até a sua casa. Nesse intervalo, em paralelo a isso, o Jairo agarradinho em Jesus: vambora, que eu preciso te levar lá para curar minha filha e para que ela possa viver. No meio do caminho acontecem várias coisas. Pessoas continuam perguntando a Jesus sobre jejum. Outras pessoas tocando, a multidão empurrando Jesus, empurrando. No meio do caminho parece uma mulher super doente, com hemorragia há 12 anos. Jesus tem que parar naquele momento ali ainda, porque dele saiu virtude para curar essa mulher. E aí nós ficamos imaginando, mas irmãos, entenda, nós estamos apenas conjecturando para tentar trazer isso para a nossa realidade. Ali havia um pai desesperado, louco para levar Jesus para casa para curar a filha dele. Era a única filha dele e ela tinha só 12 anos de idade. E nesse caminho, a multidão sufocando Jesus e as pessoas querendo milagre, querendo resposta, querendo milagre, querendo resposta. Então, assim, na cabeça de Jairo, a gente conjecturando, imagina que ele devia estar assim: eu vou ter que usar o meu poder de influência social sobre isso, dizer quem eu sou. Porque ele não chegou perto de Jesus falando quem ele era, que ele era o chefe da sinagoga. Ele não falou nada, ele falou: minha filha tá morrendo. E aí ele não pode ter pensado assim: vou usar meu poder de influência para ver se Jesus chega mais rápido. Ou eu vou usar os meus recursos, as minhas influências com os judeus e ver se Jesus chega mais rápido. E ele indo junto com Jesus curando daqui, saindo virtude dali, as pessoas empurrando de um lado, empurrando do outro, e nada de Jesus chegar na casa de Jairo. Mas ele foi esperando em silêncio até aquilo tudo acontecer. Só que ele podia ter pensado assim: a minha situação é mais crítica. O meu problema é mais importante. Essa mulher esperou 12 anos, ela pode esperar mais um dia. Minha filha tá morrendo. Ela tá aqui viva, mas a minha filha tá morrendo. Será que esse povo aí que tá querendo tirar a dúvida de jejum não pode esperar até amanhã? Porque a minha filha tá morrendo. Mas a Bíblia não diz, a Bíblia não fala se ele teve algum argumento. Ele só disse: Jesus, vamos lá em casa. Vamos lá em casa que a menina tá morrendo. E aí, no meio dessa situação, a cabeça dele... É igual quando a gente tá atrasado pra alguma coisa e a gente tá desesperado. Aí o ônibus para todo mundo, e aí o trânsito não anda, e aí tudo parece que começa a andar pra trás, é uma loucura. E a gente vai ficando cada vez mais ansioso. Agora, imagina você com um filho dentro de casa, morrendo. E no meio do caminho, a cura que você tá levando é interrompida por várias pessoas. Era o que estava acontecendo com Jairo. Só que, ao invés dele fazer esses questionamentos, ao invés dele falar: gente, o meu caso é mais importante que o seu. Jesus, eu sou o chefe da sinagoga, eu preciso ter prioridade. Eu te falei que o meu caso é mais importante. Ele não disse nada. Ele estava só percebendo que Jesus estava caminhando em direção à casa dele. Então, aquilo para ele bastava. Uma hora Jesus ia chegar. Só que aí, chegando no meio do caminho, bem próximo da casa,
chegaram as más notícias. E aí chegaram abordando Jairo, dizendo assim, olha, a menina já morreu. Então você não precisa mais incomodar o mestre. Você não precisa mais perturbar o mestre. E no mesmo instante que Jairo recebeu a má notícia, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e no mesmo momento ele falou para ele assim, não temas, continue crendo, não temas, continue crendo. Então, antes que essa má notícia penetrasse no coração de Jairo, antes que essa má notícia acabasse com a esperança dele, acabasse com a vida dele naquele momento, porque, irmãos, imagina você chegando na sua casa com um remédio para o seu filho e, de repente, a má notícia chega antes ao seu encontro e fala, já morreu. No mínimo, você vai ter um ataque ou um ataque de ansiedade, de nervo, desmaiar, infartar, o que for. Mas antes que aquilo penetrasse no coração de Jairo, Jesus disse assim, calma, continue crendo, continue crendo. Não se entristeça, continue crendo. Então, Jairo, ele nos mostra uma situação, irmãos, que é muito parecida conosco. Às vezes nós estamos na igreja, eu digo assim, no corpo de Cristo ou de joelhos dobrados pela vida de alguém, pela salvação de alguém, o que for. E enquanto o seu joelho está dobrado, enquanto você está no culto, pagando preço, indo no monte, não sei o quê, quando você desce do monte, vem a má notícia te encontrar no caminho. Quando você sai da igreja, vem a notícia te encontrar no caminho. Quando você mal termina de pedir a Jesus, vem a notícia mal e tenta inflamar o seu coração, inflamar a nossa mente e acabar com toda a nossa expectativa. E aí, nesse momento, Jesus bloqueia o impacto dessa afirmação. Jesus, ele bloqueou o impacto dessa notícia no coração de Jairo. Porque na hora que ele ouviu daquela pessoa, olha, não incomoda o mestre porque ela já está morta, Jesus só olhou para ele, não temas, continue crendo. Então, eu tenho aprendido que Jesus o tempo todo, eu falo o tempo todo porque é o tempo todo mesmo. Jesus, ele vem bloqueando essas setas inflamadas. Ele vem bloqueando com palavras. Olha, eu tô aqui. Ei, não temas. Continue crendo. E enquanto isso, vem as más notícias, más notícias, más notícias. Nos bombardeando. E aí vem o Espírito Santo aqui de dentro para fora. Não temas, eu tô contigo. Não temas, continue crendo. Para quê? Para que isso não inflame o nosso coração e a nossa fé não esmoreça. Só que o impacto da má notícia é tão forte, é tão pesado, que tem hora que a gente não aguenta. Tem hora que a gente não consegue escutar o que Jesus está falando, ou prestar atenção no que Jesus está falando, só na má notícia. Os nossos ouvidos, o nosso coração, tudo foca somente na má notícia. Eu tava conversando com meu esposo esses dias e ele falou pra mim, Lidiane, você tem muitas qualidades, só que você sempre absorve a parte ruim da história. Tem um monte de coisa boa que alguém fala pra você, aí você fica só com a parte ruim. Você recebe elogio e você fica só com defeito. Então você escuta um monte de coisa boa, você pega só a coisa ruim e deixa aquilo crescer. E Jairo, nesse momento, ele não deixou aquilo crescer, ele não deixou nem entrar e ele continuou seguindo. Irmãos, nós não temos ideia do que ele estava sentindo, do que estava acontecendo naquele coração, do que estava acontecendo na cabeça dele. Mas ele continuou acompanhando Jesus. E muitas vezes nós estamos explodindo por dentro de medo, de insegurança, de incapacidade, de tristeza, de falta de esperança, mas o nosso exterior, o nosso semblante, as nossas palavras, o nosso comportamento, às vezes demonstra que você está seguro em Deus, que você ainda crê que Jesus está dando um passo contigo, que ele está andando contigo, mas aqui dentro está acontecendo tanta coisa
Aqui dentro tá acontecendo um turbilhão de emoção, de dor, de medo, de e agora, só que externamente você não mostra isso. Externamente você, não, Deus está no controle. Já viu que tem pessoas que falam até com uma voz mais doce assim, Deus está no controle de todas as coisas, mas por dentro só Deus sabe como tá acontecendo lá. Que turbilhão de emoção, de vários sentimentos que tá explodindo lá dentro, que dá vontade de sair gritando, mas você tenta segurar. E não, Jairo foi em silêncio. E a gente não imagina como que tava aquele coração, mas Jesus sabia. Jesus sabia, e na hora que e a voz de Jesus para Jairo foi tão impactante, foi tão forte, foi tão intensa, que ele continuou a seguir. Porque muitos de nós, o que faríamos? Cairíamos no chão desmaiado no pé de Jesus. Eu falei que aquela mulher podia ter esperado mais um pouco. Eu falei que aqueles caras podiam ter esperado para responder isso depois. Eu falei. E iríamos cair no chão, mas em que situação de impacto como essa nós conseguiríamos dar mais um passo até em casa? A gente não ia querer nem chegar em casa. Pra que chegar em casa? Pra abrir a porta e encontrar seu filho morto numa cama? Muitos de nós não voltaríamos para casa, entraríamos em choque. Mas Jesus blindou o coração de Jairo. Vambora. Eu te falei que eu ia lá, então vamos lá. Calma, não temas. Não temas. Continue crendo. E aí chegaram. Quando eles estavam chegando na porta, a Bíblia diz que tinha umas pessoas já chorando e tal, e lamentando, e a menina lá no quarto, morta, e todo mundo muito triste. Aí Jesus chegou com os seus íntimos, com os seus discípulos e Jairo. E falou assim, mas por que vocês estão chorando? Por que vocês estão lamentando? Por que vocês estão pranteando desse jeito? A menina não está morta, ela dorme. E a Bíblia diz, em outras versões, diz que as pessoas riam de Jesus. Debochavam de Jesus, porque tipo, o que esse cara tá falando? A menina tá lá gelada, tá morta. E aí, Jesus percebendo aquela multidão, que muitos estavam ali chorando por chorar, porque era comum naquela sociedade, e ainda é, que quando uma pessoa perde alguém, quando acontece uma perda assim pra morte, as pessoas se... O jeito da pessoa apoiar a outra é chorar junto. Lá, prantear junto, lamentar junto, é um tipo de apoio. Só que Jesus não precisava de nenhum daqueles apoios, não precisava de nenhuma solidariedade, porque ele foi lá para resolver. Ele não foi lá para ver ninguém chorar, ele foi lá para resolver. E uma outra coisa interessante que essa passagem nos ensina, a Bíblia diz que ele chamou João, Tiago e Pedro para ir com ele. E chegaram lá os íntimos de Jesus e Jairo. E quando ele entrou na casa... Não, primeiro ele se deparou com aquela situação toda lá fora, todo mundo chorando e tal. Quando ele entrou na casa, a menina estava no quarto. E aí ele subiu com os seus companheiros, com os seus discípulos, o pai e a mãe da criança. Ah, mas por que Jesus não levou a menina lá fora, nos braços, para a multidão que estava rindo dele, ver o seu poder, contemplar o seu poder, ver publicamente o que ele estava fazendo? Irmãos, tem algumas situações nas nossas vidas que a gente tem que saber com quem nós compartilhamos o milagre que está para acontecer. Tem situações que Deus te dá uma promessa e fala assim, vai acontecer um milagre na sua vida. Eu vou fazer um milagre na sua vida. Se você compartilha isso com a pessoa errada, a pessoa vai ficar lá fora da sua casa só esperando não dar certo. As pessoas Jesus sabia que tinha pessoas naquele lugar que não eram necessárias, que elas estavam ali só para ver como que estaria a reação de Jairo quando chegasse em casa. Afinal, ele era um cara importante. Como que a mãe da menina estaria? Deixa eu ver como que tá a cara dela, deixa eu ver o nível do sofrimento dela. E como nós nos deparamos com isso ainda hoje, até dentro da igreja. As pessoas ficam esperando para ver como nós vamos reagir na dor. As pessoas ficam esperando para saber como que nós vamos reagir quando as coisas derem errado. É triste.
pessoas querem saber se nós vamos dar um passo de fé ou se nós vamos chorar. As pessoas querem saber se a gente ainda tá de luto ou não. As pessoas querem saber como nós estamos reagindo. Pra quê? Pra quê? O levanta e anda é de Jesus. O levanta e segue é de Jesus, não é do homem. Então não precisa desse povo, não precisa de nada disso. Era o que Jesus estava querendo dizer, não precisa desse povo ver nada não. Eu quero os meus íntimos aqui, eu quero as pessoas que vão crer no milagre junto comigo. Não que para Jesus operar dependia que as pessoas crescem. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas ele estava honrando a fé de Jairo. Ele estava honrando a fé de um pai que chegou desesperado e esperou Jesus atender aquela mulher sangrando, esperou Jesus responder sobre o jejum, esperou Jesus falar um monte de coisa no meio do caminho, ele esperou. Então Jesus queria honrar Jairo, a fé dele. Então vem cá, Jairo, chama aí a sua esposa, porque ela é a mãe, ela está desesperada. Vem cá os meus discípulos para vocês aprenderem sobre o meu poder e vão embora. Só vocês é necessário aqui nesse quarto. Só vocês vão contemplar esse milagre. Porque tem pessoas, irmãos, que matam o nosso milagre antes dele acontecer. Tem pessoas que você quer compartilhar o que Deus falou, o que Deus vai fazer. E as pessoas ficam procurando argumento para te falar que não vai acontecer. As pessoas ficam assim, eu sinto a sua dor. Eu sinto o que você está passando. Às vezes a pessoa está sofrendo, passando por um momento de divórcio, um momento de separação, que é um momento muito triste, muito triste. E aí encontra várias pessoas e fala assim, não, eu sei da sua dor, eu te entendo, mas lá dentro do coração dela, ela não acredita que Jesus vai restaurar o seu casamento. Ela só quer ver como que você vai se comportar quando seu marido ou sua esposa for embora de casa. Mas Jesus sabe. Então ali ele chamou só quem ele quis, para honrar a fé de Jairo. E aí ele falou assim, Talita cumi, levante-se. E neste momento, a menina abriu os seus olhos e levantou. E Jesus só disse para eles assim, dá de comer para essa garota aí, que ela deve estar numa fraqueza só. Somente isso. Jairo esperou a multidão, Jairo esperou a mulher sangrando lá falar dos problemas dela, Jairo esperou aquela pessoa na porta da casa dele chorando. No meio do caminho ele se deparou com a má notícia. Ele viveu tudo isso, toda essa emoção. E aí Jesus chega na casa e fala assim, levanta, Talita, tá dormindo? E Jesus chega naquela casa, naquele quarto e diz assim, levanta, menina, tá dormindo? Tá dormindo? Levanta. Quem dá voz aos mortos é Jesus. Quem dá voz ao milagre é Jesus. Quem dá voz do sim e o não é Jesus. E do jeito dele, porque ele fez de um jeito muito... Vamos considerar que foi um jeito muito engraçado. O cara lá sofrendo horrores, desesperado. Ele chegou lá no quarto, levanta, menina, tá dormindo? Dá de comer pra essa menina aí que ela deve estar fraca. Acabou. Jesus trouxe. Jesus, naquele momento que Jesus agiu daquela forma, ele tirou de Jairo todo aquele peso. Porque quando nós estamos com medo, nós carregamos um peso insuportável. Quando nós estamos com medo, nós carregamos algo que a gente não consegue suportar. É muito peso, é muito peso, é muita carga, é muita carga. Aí Jesus vem de levinho e tira tudo de uma vez. Aí Jesus pegou um jeito muito simples para aliviar Jairo. Jairo, você passou isso tudo. Te entendo, você ficou lá me esperando no sol quente. Fiquei horas para chegar até aqui. Então vou fazer de um jeito bem diferente para você, só para aliviar o seu coração. Levanta, garota. Tá na hora. Dá de comer para essa menina. Somente isso. E Jesus disse para eles assim, não contem para ninguém o que aconteceu aqui. Porque aquelas pessoas que estavam lá esperando, elas não estavam esperando ver a glória de Deus, elas não estavam esperando ver manifestar de Deus. Elas nem queriam que esse milagre acontecesse, elas nem criam que esse milagre pudesse acontecer, por quê? Imediatamente correram para avisar para Jairo que a filha dele estava morta. Imediatamente chegaram sem pudor nenhum, sem jeito nenhum, não incomode o mestre, ela já morreu.
E quantas pessoas já viveram laudos médicos dizendo assim, o diagnóstico é esse, acabou. E quantas más notícias chegam diante de nós, ó, não tem jeito, isso aqui é a única coisa que dá pra fazer. Ó, você não vai andar mais. Ó, isso não vai acontecer mais, esse câncer vai te matar. Porque todo mundo morre. Grande parte da população morre. Ai, esse Covid vai te matar porque tá todo mundo entubado e todo mundo morrendo. E aí Jesus vem hoje e ele deu um tema para essa ministração que é porque ele disse. E não importava as más notícias que afligiram o coração de Jairo, não importava quem estava chegando com a má notícia, não estava nem aí. Jesus já chegou na nossa vida para falar assim, eu nem me manifestei ainda. Eu nem dei a última palavra ainda. Eu nem disse tudo que eu queria dizer ainda. Enquanto Jesus não chegar, as coisas não acabaram. Enquanto Jesus não disser, as coisas não acabaram. Mas não, nós na nossa insignificância, nós começamos a planejar as coisas ruins. Porque você recebe uma má notícia de um exame, por exemplo. E então vai ser assim, então as coisas vão piorar, então agora eu vou ter que lidar com essa situação, então agora como que vai ser, como que eu vou lidar com essas limitações. Aí seu marido fala assim, eu vou embora de casa, fica te ameaçando, vai embora, vai embora, vai embora. Aí você fica assim, meu Deus, como é que eu vou falar na igreja que eu estou separada? Meu Deus, que satisfação que eu vou dar para os meus filhos. Eu tenho que pensar agora em arrumar 2 empregos para pagar as contas, porque ele me ajuda. Como que vai ser essa questão de separação? Quando nós recebemos as más notícias, o que nossa cabeça faz? Nós começamos a planejar como nós vamos nos comportar com essa má notícia. E o que Jesus queria fazer com Jairo naquele momento era assim, olha, antes de você planejar como vai ser o enterro da sua filha, espera. Somente creia. Somente creia. Continue crendo. Eu ainda não disse nada. Eu imagino assim que, apesar do desespero dele, ele deve ter pensado assim, não, Jesus vai chegar lá e vai fazer vai pôr a mão nela, vai levantar pra cima, não sei, vai ficar lá com os discípulos horas e horas colocando a mão sobre ela, jogando incenso, bálsamo, não sei o quê. Mas eu tenho certeza, irmão, no meu coração, que ele não pensou que ele ia chegar, que Jesus chegaria naquele quarto e ia falar assim, levanta menina, acorda. Acorda, levanta e vai almoçar, que você tá com fome, que você tá fraca. Essa menina não tá morta não, ela tá dormindo. E é assim com muitos laudos médicos, é assim com o casamento, é assim com os nossos filhos, é assim no nosso trabalho, enquanto Jesus não fecha ou abre a porta, ninguém faz nada, porque é Ele quem diz. Ele que diz todas as coisas, é Ele que determina todas as coisas. E a voz de Jesus para as nossas vidas nesta noite, o que o Espírito Santo deseja ministrar no nosso coração, é isso. Eu ainda não cheguei na sua casa. Eu ainda não falei. Eu ainda não disse nada. As pessoas que estão vindo com a má notícia. E aí Jesus o tempo todo. Até que ele chegue, irmãos, na nossa situação. Até que ele chegue no nosso contexto. Seja ele de saúde, seja ele financeiro, o que for. Até que Jesus chegue na nossa casa. Durante o caminho que ele está conosco. Ele vai nos blindando. É gente que não percebe. Que foi exatamente o que meu marido falou pra mim essa semana. Ele, Diane, você só escuta as coisas, você só fica na sua cabeça as coisas ruins. Aí você esquece tudo que falou de bom. Aí você fica focado na ruim. E começa a ficar projetando o que vai acontecer em cima da ruim. E aquilo mexeu muito comigo, porque realmente é assim que nós fazemos com Jesus. O Espírito Santo tá lá todo dia. E palavra, e palavra, e palavra. E ó, tô te blindando, segura aí. Continue crendo. Não temas, continue crendo. Não temas, eu ainda não falei nada. Eu ainda não dei a última palavra.
Mas sabe o que a nossa mente faz, o nosso coração faz, o nosso espírito faz? Deus, eu recebi tantas más notícias. Eu recebi tantas más notícias. Eu só recebo más notícias. Porque a gente esquece que ele ainda tá chegando. Aí a gente fica assim, nossa, o Jairo tinha um problemão, né? A filha dele tava morrendo. De repente, ó, morreu já. Então ele tinha um problema muito grande. Só que aí Jesus chega diante desse problema que pra Jairo era impossível, era muito grande, era uma coisa assim, que acabou mesmo. Jesus vem e fala assim, levanta, garota, acorda. Vai comer. Só vai comer. Jesus chega na simplicidade diante de um problema que pro homem é tão grande. É tão difícil. É tão inaceitável. Porque a gente tem muita dificuldade de aceitar as perdas, as más notícias, as dores. Aí Jesus vem bloqueando isso. Jesus vem cuidando da gente pra gente não se desesperar. Porque o desespero, eu tava falando outro dia com a minha sogra sobre isso, o medo, ele paralisa a gente. O medo da má notícia, o medo daquilo acontecer, paralisa. A gente não sabe o que fazer. Não sabe. A gente não consegue nem crer mais, nem pensar em nada. Tudo que falam pra você não adianta, porque nós estamos paralisados pelo medo. Então o que Jesus faz no coração de Jairo naquele momento? Não paralisa, não. Não deixa o medo te paralisar, não. Continue crendo. E Jesus traz isso nessa noite para as nossas vidas. Porque ele disse. Talita levantou daquela cama porque ele disse. Ele era o remédio. Ele é a voz que levanta os mortos, que ressuscita. Ele é a voz que quando chama o que está dormindo, ele desperta. Porque ele disse para Jairo não temer, porque ele disse que ia acompanhar Jairo até em casa, porque ele disse que a menina ia acordar e ia almoçar, e ele disse. E é isso que Jesus quer nos lembrar nessa hora. Nós estamos recebendo muitas más notícias. Todo dia. Todo dia. Irmãos, não importa qual que é o grau da notícia. Porque para cada um sabe da sua dor, cada um sabe da sua questão. Para cada um, uma notícia, ela chega de um jeito, ela nos impacta de alguma forma. Tem pessoas sofrendo por causa do isolamento, porque tem que ficar dentro de casa, e pessoas morrendo mesmo, querendo se matar mesmo, acabar com a sua vida, porque não consegue ficar sem a sua liberdade. Cada um lidar com a situação de um jeito diferente. Então, as más notícias chegam para cada um de uma forma diferente. Aí Jesus vem com essa palavra para nós. Calma. Creia somente, não temas. Não paralisa, creia somente. E é difícil, irmãos, é difícil. Por isso que Jesus, ele bloqueou ali aquela mensagem que Jairo recebeu, mas foi com ele. Foi com ele, porque como que aquele homem ia dar mais um passo para chegar em casa, pensando assim, nossa, Jesus tá falando aqui, a menina já tá morta, eu vou ter que chegar lá e ver ela naquela situação, minha filha, minha única filha. Mas ele foi. E o que tá acontecendo conosco? Nós não vamos. Nós não damos o próximo passo porque nós estamos paralisados pelo medo. Mas que em nome de Jesus nós possamos ser ministrados pelo Espírito de Deus nesta noite e que Jesus conforte o nosso coração para o que for necessário, que Ele blinde o nosso coração para o que for necessário. A palavra de Deus diz, com tudo que tem guardado, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Porque quando o medo vem, quando a dor vem, quando a perda vem, nós não sabemos lidar com isso. Uma vez não tem muito tempo, eu escutei da minha amiga, ela falou pra mim assim, olha, Diane, eu tô passando esse momento difícil, cada médico fala uma coisa, eu já fui no médico tal, já fui no especialista tal. E a próxima vez que eu for gerar um filho, eu vou compartilhar apenas com as pessoas que creem no meu milagre. Que creem naquilo que Jesus me prometeu, porque eu preciso estar perto,
e ter por perto pessoas que creem junto comigo. E aí as pessoas creram junto, esperaram junto e vivenciaram esse milagre junto. Mas ali houve uma peneira, porque na nossa vida às vezes tem essa peneira que nós precisamos fazer. É horrível, porque tem gente que a gente não quer perder, mas acontece. Você quer viver os milagres de Jesus? Leva os íntimos pro quarto. Leva somente aquelas pessoas que compartilham com você daquela situação. Você acha o quê? Que Jesus ia levar aquele cara que chegou com a má notícia? Poderia. Ele poderia pegar aquele... chama aquele cara que te chamou lá no meio do caminho pra falar que sua filha tá morta, que eu quero mostrar pra ele que a Thalita tá aqui almoçando. Vai lá, chama ele. Jesus não fez isso. E ele falou pra nem contar pra ninguém. Quem tinha que viver aquele milagre, viveu aquele milagre. Quem tinha que presenciar aquilo, presenciou aquilo. E a menina viveu. Amém? Então, que em nome de Jesus, nós possamos ouvir o que ele diz. E que o que Jesus disser, que possa realmente blindar o nosso coração. Que a gente consiga permitir que a voz dele soe mais alto do que as más notícias. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós oramos a Ti. Te agradecemos pela Sua infinita misericórdia, Jesus. Deus, e nós estamos recebendo tantas más notícias. Cada dia nós nos entristecemos com alguma coisa, com alguém, com alguma situação. Situações desanimadoras, ó Deus, que às vezes elas afetam a nossa fé. Cada hora alguém com um ponto de vista diferente, cada hora alguém querendo discutir coisas diferentes, mas que em nome de Jesus o Senhor nos mantenha firmes em Ti, a nossa fé alicerçada em Ti. Em nome de Jesus, que o nosso coração e nós possamos perceber no nosso espírito somente a Tua voz, que a Sua voz seja mais alta do que as más notícias. Porque nós precisamos nos firmar em Ti, para dar o próximo passo, para não cair, para não esmorecer, para a Sua igreja não fraquejar, Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, nos mantenha em Ti, ouvindo a Sua voz. Porque se o Senhor disse, é porque vai acontecer. Do seu jeito, no seu tempo, da sua maneira, em nome de Jesus. Nos prepara. Para a Tua honra e para a Tua glória, nós oramos a Ti. Amém. Amém? Irmãos, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês nessa live, que Jesus possa abençoar vocês. E essa palavra, ela tratou muito comigo, tem algumas coisas que eu tenho vivido com Jesus, umas experiências que eu tenho vivido com Jesus, de depender mais da voz dele do que das coisas que eu posso alcançar. Das coisas que eu posso fazer, ficar mais dependente dele. E é um tratamento que não é fácil, não acontece de uma hora para outra, essa dependência ela não acontece da noite pro dia, então Deus está trabalhando isso em mim. E que em nome de Jesus, Ele possa ter falado com você de alguma forma aquilo que você precisa, porque a palavra dele nunca volta vazia. O pastor José Carlos pediu que nós dessemos um recado nessa live. Ontem saiu um novo decreto na cidade de Juiz de Fora falando sobre essa questão da onda vermelha que vai iniciar no dia 25 de dezembro ao dia 7 de janeiro. A princípio, a informação que nós temos é que vai ficar aberto somente estabelecimentos essenciais. Infelizmente, a igreja não é um estabelecimento essencial. Então, nós voltaremos com as lives segunda, vai ser sexta-feira, essa sexta-feira, dia 25, não haverá live. Mas dia 26, no sábado, o culto de jovens será às 19 horas pela live. Não haverá culto presencial até dia 7 de janeiro. Todos os cultos, toda a programação da igreja será online agora, a partir de agora, a partir do dia 26. E até que saia um novo decreto, até que as coisas mudem, vamos manter dessa forma. Então, mesmo com o agendamento, não tem culto presencial
É muito triste, mas nós precisamos colaborar para que esse colapso que aconteceu na nossa cidade seja resolvido o quanto antes, e a igreja tem que dar o exemplo e nos prevenir também, né, que é o mais importante. Então voltaremos com as lives dia 26, no sábado, culto com o professor Pedro Paulo às 19 horas. Então vai ser horário normal, não tem 45 minutos, porque online a gente pode fazer 3 horas de culto. Pode marcar um vigilhão aí. Quem sabe a gente faz um vigilhão no dia 31 até 2 horas da manhã? Pode, todo mundo liga o celular e pronto, fica todo mundo lá. E dia 27 tem o culto normal às 19 horas. Na segunda-feira também, e assim sucessivamente. Mas só para avisar que a partir deste final de semana não haverá mais culto presencial até o segundo decreto da prefeitura. Amém? Que os irmãos fiquem na paz e nos veremos no sábado, se Deus quiser.